Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja. Esse acontecimento maravilhoso que a qualquer momento vai acontecer. Nós estamos estudando hoje, eu quero conversar com vocês sobre o casamento judaico. Por quê? Porque Jesus, na última semana dele, ele instruiu os seus discípulos. Ele advertiu os seus discípulos. Jesus estava preocupado com os seus discípulos que eles estivessem preparados para o retorno do Filho do Homem. Então você vai ver lá em Mateus 25, João 14 e Marcos 13, é o mesmo contexto, escrito por discípulos diferentes, com visões diferentes, mas é o mesmo contexto. Jesus está explicando aqui nesses textos, Mateus 25, João 14 e Marcos 13, o regresso, a volta do Filho do Homem. Ele está querendo consolar o coração dos seus discípulos e ele faz promessas. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar de novo. Quando eu voltarei? Ninguém sabe. Somente o Pai sabe. Mas vocês têm que estar preparados, porque a vinda do Filho do Homem vai ser de repente, no abrir e fechar dos olhos, como um laço. Vai ser como um relâmpago. Vai ser de repente, na hora que vocês não esperam. Assim será a volta do Filho do Homem. Então Jesus, ele vai dizer, ele vai explicar para os discípulos como será a volta do Filho do Homem. E é interessante que nesse contexto é o sermão profético, Mateus 25, João 14 e Marcos 13, você vai ler lá como texto, que o nome do texto que o tradutor escreveu, o sermão profético. Que profético? A respeito do que a profecia? A respeito da vinda do Filho do Homem. Jesus deixou bem claro que a volta dele será como um casamento judaico. A bodas do Cordeiro. A bodas de um casamento, de uma família judaica. Então Jesus deixou bem claro que o seu regresso é um sermão profético, esses textos, referindo-se à volta do Filho do Homem. E será, Jesus afirmou, como numa boda, como num casamento judaico. Então nessa aula nós vamos estudar como é um casamento judaico. Amados, e Jesus ali naquele momento, ele está falando com judeus, ele é judeus, todos aqueles discípulos entenderam. Por quê? Porque eles conhecem profundamente como é um casamento na cultura judaica. Eles entenderam, mas nós não entendemos, porque a nossa cultura é diferente. Nós precisamos estudar a cultura judaica para saber como será a volta do Filho do Homem. É interessante que você vai ver, Gênesis 1:27, Deus criou o homem e a mulher, o matrimônio. João capítulo 2, Jesus vai começar o ministério dele num matrimônio, numa boda. E a Bíblia vai terminar, Apocalipse 19, referindo-se a bodas do Cordeiro. Coincidência ou profético? A Bíblia começa com uma boda, Jesus começa o ministério dele numa boda, e a Bíblia vai terminar, a história da humanidade vai terminar com a boda do Cordeiro. E Jesus está dizendo, explicando para os seus discípulos, que a volta dele será exatamente como um casamento judaico, como uma boda. Uau! Está explícito, está aí, amados, só precisamos estudar. Quando nós estudarmos como é o casamento judaico, nós vamos entender a volta do Filho do Homem. Eu não quero dizer quando será. Jesus deixou claro para os seus discípulos, ninguém sabe, ninguém, somente o Pai sabe. E quando ele fala ali nesse contexto de Marcos 13, somente o Pai sabe, ele está falando da bodas do Cordeiro, da bodas judaica, do casamento judaico. Então hoje nós vamos estudar como é um casamento judaico. E você vai entender o que aqueles discípulos entenderam naquela noite, quando Jesus disse que estava indo para a casa do Pai, mas ele voltaria outra vez para tomar-nos, para que onde
Jesus estava, todos eles também possam estar. Então, o casamento judaico, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase se chama Shidduchim. A segunda fase, Erusim. E a terceira fase, Nesuim. Um casamento judaico representa em 3 fases. A primeira fase, Shidduchim. O que significa isso? Nós não entendemos, não faz parte da nossa cultura, é diferente. A primeira parte significa a escolha. Nessa primeira fase, o Abba, o pai do jovem, vai escolher uma futura esposa. Ainda quando o jovem é menino, o pai começa a escolher a futura esposa do seu filho. Aquela quem ele vai chamar de filha, aquela quem vai fazer parte da sua família e vai herdar tudo que ele tem. Olha só, é uma estranha, é uma pessoa nascida em outra família que ele vai tomar agora para ele como filha dele e tudo que é dele vai passar a ser para ela. Então ele faz uma escolha detalhada, minuciosa, uma escolha que ele escolhe dentre todas as famílias a mais importante, a família de renome, a família que tem cultura, uma família íntegra para fazer parte da sua família. Então ele tem esse poder, o pai do jovem tem esse poder de escolha. Ele vai escolher, não é o filho que escolhe. No casamento judaico não é o filho que escolhe a futura esposa, senão o pai dele. Então o Shidduchim, a escolha é a primeira fase. Nessa primeira fase, o pai escolhe, ainda menino, e quando ele encontra a futura esposa, ele vai até essa família, ele faz um acordo, ele conversa, ele faz uma amizade, ele começa a ter informação se essa jovem já está comprometida ou não. Se a jovem não está comprometida e ele aceita aquela família agora como fazer parte da família dele, ele faz, olha só, na primeira fase ele faz um ketubá. O que é o ketubá? É um documento. Um documento. O ketubá é um documento, é um mandamento. Um mandamento de promessa. Que aqui, nessa segunda fase, ele escolheu, ele redata um documento, ele faz uma promessa nesse documento e escreve essa promessa para o pai do noivo. E nesse documento, ele coloca tudo o que ele tem. É a promessa dele, olha, se a sua filha se casar com meu filho, é isso que ela vai herdar. Tudo que é meu vai ser dela, tudo que é do meu filho vai ser dela. E ele redata num documento e assina. Só que esse documento, nessa primeira fase, só é uma promessa. Por quê? Porque essa jovem que ele escolheu, ela pode morrer. E se ela morrer? Então é somente uma promessa. Uma promessa, até que ela tenha a sua primeira menstruação. A partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação, então o pai voltaria para a segunda fase. É interessante que nessa primeira fase o pai escolhe. Olha só, é o pai que escolhe a esposa para o filho. É o pai que faz promessas de uma herança e ele coloca na ketubá um documento, ele redata um documento. Mas esse documento somente é uma promessa. Até que ela se cumpra a primeira fase do casamento. Quando ela tem a primeira menstruação, ela pode se casar. Quando o pai escolhe, está escolhido.
O outro pai da jovem aceita. Então aí nesse momento ela começa a ter uma promessa. É um mandamento, é um documento legal, mas somente promessa. Volto a repetir. É válido? É válido. Só que ele ainda não se cumpriu. Por quê? Porque tem que esperar o momento adequado que a jovem possa se casar. A primeira menstruação. Olha o que a Bíblia vai dizer em João 15,16. João 15,16. Olha, Jesus dizendo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foi vocês que me escolheram, foi o meu Pai que vos escolheu para mim. Jesus está dizendo isso. Efésios 1,4. Efésios 1,4. Porque Deus, Abba, o Pai, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você sabia que você foi escolhido para Jesus Cristo antes da fundação do mundo? É o que diz Efésios 1,4. E 1 Pedro 1,8. 1 Pedro 1,8. O cordeiro imolado, falando de Jesus, o cordeiro imolado, preparado antes da fundação do mundo. O que significa isso? O que isso tem a ver conosco? Que no casamento judaico é o pai que escolhe quando é menino. E a Bíblia nos vai dizer que foi Jesus que nos escolheu para ele. O pai escolheu a igreja para Jesus. Que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o plano de salvação. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido que Jesus ia morrer por um povo. Ele já nos escolheu. E nós já estávamos no coração de Deus desde o começo, amado. O que significa isso, pastor? Que tem tudo a ver conosco. É uma profecia. Nós já fomos escolhidos para Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Essa primeira parte, Sidushim, ela já foi cumprida. Nós somos uma escolha de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para o seu Filho amado. A segunda fase é a Erusim. O que é essa Erusim? Agora, nessa segunda fase, a jovem, ela já teve a primeira menstruação. Ela já se pode casar. Vou colocar mais alto aqui, segunda fase. Aqui é o novo Ketubá. Uau! O novo pacto, a aliança. Nessa segunda fase é feito uma aliança. Antes era promessa. O antigo Ketubá era uma promessa. Mas quando a jovem já tem a idade, a primeira menstruação vem, ela já pode se casar. E nesse momento, para selar o casamento, os pais do noivo, o pai do jovem com a família, vem até a casa da jovem, nessa segunda fase, e faz um novo Ketubá, um novo mandamento. Um novo mandamento, uma aliança. Agora, já não pode ser quebrada. Aqui não, aqui já é definitivo. Aqui quem romper tem que morrer. Já não é permitido. Aqui, quando eles assinam, quando o jovem vem e o pai, é aqui que o pai paga o dote. Na segunda fase, o pai tem que trazer o dote. Sabe aquele mandamento, aquelas promessas que ele tinha feito no passado? Ele tem que trazer agora, literalmente, na segunda fase, na Erusim, fazer uma nova Ketubá, um novo documento, uma aliança de sangue. Aqui é feita uma aliança de sangue. E agora, a partir deste momento, o pai entrega o dote. O que era o dote? Ouro. Ouro, joias, pratas.
muita riqueza. O pai trazia essas riquezas para o pai da jovem, porque a jovem vai adquirir tudo que é do pai. Então, nessa segunda fase, é um novo ketubá, um novo mandamento, a nova aliança, agora definitiva. Agora ele vai pagar o dote, é nessa segunda fase que se paga o dote. A partir desse momento que pagou o dote, o esposo, o jovem, tem que fazer o pedido de casamento. Os pais já acertaram o acordo, já está tudo acordado, já está tudo aceito. Mas agora o jovem precisa fazer o pedido de matrimônio. E tem uma frase que ele tem que dizer que está dentro da cultura judaica. Na nossa cultura, normalmente é essa frase: você quer se casar comigo? Você aceita casar comigo? Ele oferece uma aliança. Na nossa cultura, o jovem, o homem oferece uma aliança para a jovem, para a moça, para a noiva, e faz o pedido: você quer casar comigo? Oferecendo uma aliança. Mas na cultura judaica não é assim. O pedido de casamento na cultura judaica é diferente. Existe uma frase que todos têm que repetir a mesma frase. Já faz parte da cultura. Como é o pedido de casamento na cultura judaica? O pai do jovem pega uma taça, ele enche ela de vinho e entrega na mão do seu filho. O filho pega essa taça de vinho e vai na frente da sua esposa. E ele tem que dizer essas palavras: este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue que é derramado por ti. Aí ele entrega essa taça para a jovem. Se ela pegar com a mão e beber desse vinho, ela está dizendo: eu aceito. Agora eu tomo o teu sangue para comigo. Eu tenho o teu sangue. Nós temos o mesmo sangue. Nós somos família. É assim que se pede em matrimônio no casamento judaico. Esse contexto aqui são as últimas horas de Jesus com os seus discípulos. Olha, as últimas horas de Jesus, você lembra? 2 Coríntios, Mateus 26, 2 Coríntios 11 vai dizer assim, 11:25. É esse último momento. Jesus ali vai ser entregado. Eles vão para o monte da Getsêmani. Ele pega o cálice. Essas palavras são de Jesus. E do mesmo modo, depois de ter comido, ele tomou o cálice e declarou: olha as palavras de Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Na noite que Jesus foi traído, na noite que ele toma a primeira Santa Ceia, não se chama Santa Ceia, se chama Kiddush. Nessa segunda fase, existe um ato que se chama Kiddush. Kiddush. O Kiddush é o pedido de matrimônio. Tem que ser exatamente dessa forma: uma taça com vinho, representando o sangue do homem, do esposo. E se ela beber esse vinho, ela está dizendo: agora eu tomo do teu sangue, temos o mesmo sangue, eu sou a sua esposa. Essa parte da segunda fase é o Kiddush, quando se pede matrimônio. Naquela noite que Jesus está ceando com seus discípulos, na verdade Jesus está pedindo a igreja em matrimônio. Isso é maravilhoso, amado. Essa parte, ela se cumpriu há 2000 anos atrás. Jesus já pediu a igreja em casamento. E se toma o Kiddush e se toma o novo Ketubá. É a nova aliança. A nova aliança, o Novo Testamento, um documento legal. Aqui já não é promessa, aqui já é um documento legal. E quando a jovem toma o vinho, ela se torna esposa. Propriedade. Propriedade adquirida.
Adquirida, propriedade adquirida. Ela já se torna esposa do homem, do esposo. Aqui, feito a quidush, pedido de matrimônio, ela tomou o vinho, pagou-se o dote, ouro, prata, joias, pagou-se o dote, assinou a nova aliança, ela já é esposa. Ela já é esposa. Se ela deitar com outro homem, se ela sair com outro homem, ela é apedrejada, ela é morta. E se ela morrer, os pais podem devolver ou não devolver o dote, mas ela já tem parte na herança. Se o jovem morrer, ela tem que se casar com o irmão dele, porque já é propriedade do Abba, ela já faz parte da família do Abba. Só a morte pode quebrar esse pacto. Somente a morte pode quebrar esse pacto. Então, nessa segunda fase, pagou-se o dote, bebeu o novo cálice, já bebeu o cálice, ela já faz parte da família, já tem o sangue do jovem, e o dote já foi recebido, ela já é esposa. Essa segunda fase. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Em 1 Coríntios, nós acabamos de ler 1 Coríntios 11, 25. Jesus ofereceu o cálice e os discípulos tomaram, já se passou a ser exposto. Em 1 Pedro 1,18 vai dizer que não foi com ouro e nem com prata, mas com o sangue precioso do Cordeiro, Deus nos comprou para Ele. Nós fomos comprados, não com ouro e nem com prata, 1 Pedro 1,18, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. O Pai já pagou o dote. Na cruz do Calvário, foi pago o dote por você. Foi pago o dote por mim. Na noite que ele foi traído, os discípulos de Jesus tomaram o cálice, representando ser esposa, fazer parte, propriedade do Pai. Então, há 2000 anos atrás, essa segunda fase do querossim, o dote já foi pago. Na onde? Na cruz. Já foi pago na cruz. Ele já nos comprou, já tomamos o seu sangue, já tomamos o sangue de Jesus. O cálice, a santa ceia, é o quidush. O quidush já foi feito aqui, tomar o sangue do homem, do esposo. Nós já tomamos, e cada domingo, primeiro domingo do mês, nós trazemos a nossa memória que nós somos propriedade de Jesus. Quando você toma a Santa Ceia, você está reafirmando o voto de casamento. Eu sou esposa, eu estou esperando o meu esposo. E nessa segunda fase, depois que pagou o dote, depois que já fez a nova aliança, um novo documento, um novo compromisso, uma nova aliança, o jovem, ele não leva a jovem para sua casa. Ainda precisa a terceira fase do casamento, Nessuim. Então, nesse final aqui, eles já pagaram o dote, já houve uma comida, confraternização, assinaram com sangue, o vinho representa o sangue, já assinaram com sangue a nova aliança, o novo compromisso. E aqui o jovem tem que fazer mais um compromisso com o pai da jovem e com a jovem. Ele tem que redatar. É escrito na Kedush, é escrito no Ketubá, um documento, uma promessa que ele vai, mas ele vai voltar. Ele não pode demorar muito. Então ele tem que fazer um documento, e o documento que ele tem que redatar aqui nessa segunda fase, antes de voltar,
antes de voltar para a casa do seu pai, porque ela ainda vai continuar morando com o pai dela, ela não volta com ele na segunda fase. Então aqui ele tem que fazer uma promessa escrita, e a promessa é essa. João 14, quando Jesus está dizendo ali com seus discípulos, ele está redatando o que um jovem fala para sua esposa quando ele se casa e volta para a casa do seu pai. Ele tem que fazer uma promessa. E qual é a promessa? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. E quando esse lugar já estiver preparado, eu voltarei outra vez e te tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, você também esteja. Então ele faz essa promessa, aqui nessa última fase do Enusim, cumprindo o que está escrito em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai, amado, essa frase que Jesus está dizendo ali, ele não está inventando do nada. Ele está usando uma figura de casamento. Ele acabou de dar o cálice, os discípulos sabem disso. Este é o novo cálice, o sangue que é derramado por vocês. Agora ele vai dizer outras palavras de João 14. No casamento é dito essas frases. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para que eu volte outra vez, te tome, para que você esteja aonde eu estou e vivamos eternamente juntos. Então aqui ele faz essa promessa de João 14. Você sabia disso? Que as frases de João 14 é uma promessa de casamento? Depois que pagou o dote, depois que fez a nova aliança, eles já estão casados, é homem e mulher, eles não coabitaram, não tiveram relação sexual ainda, eles não coabitaram juntos, mas já têm o mesmo compromisso, já têm a mesma herança, ela já tomou o sangue dele, ela já faz parte da família dele, mas eles ainda não dormiram juntos, não houve relação sexual, mas ela já é propriedade dele. Já estão casados, ela já não é mais noiva, ela é esposa. Mas agora ainda falta cumprir a última fase. São 3 fases. Nessuim. O que significa Nessuim? Nessuim. Levantar, carregar. Nessa última fase, um dia que o pai escolhe, é o pai que vai escolher, não é o filho. O filho não sabe o dia que ele vai voltar. Por quê? Porque tudo é o pai que organiza. Por que o pai não avisa, segundo a cultura judaica? Para pegar a esposa desprevenida, para ver se quando eles chegarem, sem falar, sem anunciar, ela vai estar preparada. Porque desde a segunda fase, agora que já foi pago o dote, ela tomou o cálice, já tem a nova aliança, ela já tem um documento legal, agora ela já é esposa, ela tem que se vestir como esposa. Ela não pode mais se vestir como uma jovem donzela. Ela não pode vestir vestido de solteira, digamos assim, na nossa cultura. Ela não pode se mostrar a silhueta do seu corpo, o seu rosto para outras pessoas. Elas têm que estar cobertas. O vestido dela vai distinguir ela de outras famílias. Quando uma família passar de frente da casa dela e ver as jovens, as irmãs dela com ela ali, vai ver que tem uma que está vestida diferente. Então essa vestimenta difere ela das solteiras. Então ela precisa agora sempre estar vestido com o seu vestido de esposa, de linho puro, fino, branco, sem mancha e sem corte. Isso vai distinguir ela. Então o pai não avisa o filho, porque o pai quer chegar junto com o filho a qualquer momento para ver se ela está preparada. Ela tem que estar preparada 24 horas até o dia do regresso do seu esposo. E os filhos não sabem para não avisar a sua esposa. O pai quer saber, mais uma vez, se ela vai estar preparada, se ela está cumprindo o documento legal que eles fizeram, a ketupá. Então nessa terceira fase, ele vem para carregar ela em alto, sem saber o dia, a qualquer momento.
E é aqui que agora ele vem com os seus amigos, ele vem com os seus amigos, e os seus amigos vêm trazendo, quando ele se aproxima da casa da noiva, sobem ele num lugar, numa cadeira ou num sofá, e levanta ele no alto. E aqui é o Nessuim. Ele traz o esposo no alto, os amigos, ele vem no alto e pega a esposa e coloca numa cadeira ou no sofá e levanta ela também. Por isso que é carregar, levantar no alto. E os dois se encontram, o reencontro é no ar, é nos ares. Uau! Olha o que vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estamos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, nos lugares altos, para o encontro com o esposo, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aqui cumpre-se nessa terceira fase, quando ele vem a buscar, a qualquer momento, o encontro da esposa com o esposo será no ar, será nos aires, será no alto, nas nuvens. E a volta de Jesus, ele está dizendo, olha, vai ser como um casamento judaico. A primeira fase, o Antigo Testamento já foi cumprido. Hoje, vocês já tomaram o meu cálice, eu já paguei o dote, eu vou para a cruz, eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar preço de sangue, não é ouro nem é prata, mas agora vocês já são meu, já existe uma nova aliança, aliança no meu sangue, e agora eu vou para a casa do meu Pai. E a qualquer momento, eu vou voltar de novo e vou carregar vocês para onde eu estou. Nós estamos juntos para sempre. Aleluia! A qualquer momento vai se cumprir a terceira fase. A terceira fase. A segunda já foi cumprida. Só falta Nessuim, sermos carregados às nuvens e estar com Ele nas nuvens. Por isso que o arrebatamento será como um laço, será como arrebatados nos aires. A segunda volta, nós desceremos dos aires, nós desceremos do céu, mas o arrebatamento nós encontraremos, para se cumprir o ritual judaico Nessuim, nós nos encontraremos nos aires. Você está entendendo? Por que Jesus explicou e enfatizou e repetiu que a volta dele será como a bodas do cordeiro, será como a casa do Pai, será como as 10 virgens se esperando para o esposo. Marcos 13, a casa do Pai, só o Pai sabe, só o Pai vai dar a ordem para ir buscar a esposa. E nós precisamos entender isso, querido. O casamento judaico representa uma figura que no casamento, na cultura, na simbologia, na estrutura, revela como será a vinda do Filho do Homem. A primeira fase já foi cumprida, a segunda fase já foi cumprida, só falta a terceira fase. A qualquer momento, o Pai vai enviar os seus filhos com os seus amigos, e o Filho vai vir nos altos, carregado pelos seus amigos, nas nuvens, e nós ali seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele, como nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses 4,15. Nós no ar seremos encontrados com Jesus e viveremos com Ele como esposo para sempre. A Bíblia começa com o casamento, Jesus começa seu ministério no casamento, e a Bíblia vai terminar na segunda fase, Apocalipse 19, a bodas do Cordeiro. Aí sim vai ter uma festa, olha só, Nessuim, carregar, é uma festa de 7 dias. Uau! 7 dias de festa, comer, beber, regozijar. E aqui, quem vai estar aqui? A família do esposo, a família da esposa, os amigos, os mais íntimos. Aqui só entram os íntimos. Lá na casa do Pai, ficou os servos do Pai, ficou outras pessoas, ficou um outro povo. Mas aqui na festa, é só os íntimos. Só os íntimos. Você é íntimo? Se você é íntimo, você vai estar aqui. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai estar aqui. Amém? A qualquer momento, essa terceira fase vai se cumprir. Jesus vai voltar. Assim será a vinda do Filho do Homem.
Deus te abençoe.